Boa noite a todos. Hoje é dia 22 de abril de 2019. Vamos dar início à nossa 15ª aula do nosso curso de Escrituras Públicas, né? Hoje nós vamos terminar a nossa ata notarial. Essa nossa ata notarial, ela não é uma ata notarial qualquer. Ela é uma ata notarial que é uma ata notarial específica. E eu estou seguindo um modelo da ANOREC. Essa ata notarial tem por objeto a atestação da posse para fins da uso capião extrajudicial. Esse trabalho, vamos colocar assim, ou melhor, esse projeto, o reconhecimento da propriedade, né, pela uso capião, ela vai compreender duas fases, né? Ela vai compreender uma fase que é praticada perante o tabelião de notas. Então, os senhores, com tabeliões de notas, os senhores vão redigir a ata notarial nos termos do artigo 384 do novo Código de Processo Civil. Os senhores vão atestar com os sentidos, de forma objetiva, uma série de requisitos. E os senhores vão lavrar este texto. Isso, nesse momento, embora eu tenha constado o advogado nesse momento o advogado é prescindível. É prescindível. Essa é a primeira parte. Isso, na verdade, é um processo, e esse processo tem duas partes. A segunda parte é aquele requerente dessa ata notarial com esse documento produzido, com esse ato notarial produzido pelos senhores, ele vai se dirigir ao registro de imóveis e ele vai, com um requerimento, apresentar a ata notarial lavrada pelos senhores e uma série de documentos, correto? Nesse primeiro momento, isso que eu estou a tratar com os senhores é a primeira fase do procedimento. É a fase do procedimento que ocorre no tabelionato de notas. Então, eu vou passar com os senhores, né? Esse é o modelo do Colégio Notarial Brasileiro. Vou colocar aqui o modelo do Colégio Notarial Brasileiro. Ó, eu falei com vocês que vocês poderiam se utilizar de uma série de artigos. Vocês se lembram disso? Os senhores podem se reportar ao artigo 384 do CPC. Os senhores podem também ter como base, como fundamento, o artigo 215-A da Lei 6.015. Os senhores se lembram disso? Para os senhores, né? Para os senhores lavrarem a ata notarial. Eu tinha mandado o esquema, mas eu vou mandar de novo para vocês. Vou tirar uma foto aqui. Ele está no meu Cam Scanner. Aquele esquema que eu mandei para vocês, ele é um modelo, na verdade, que mostra aqui, ó, fácil. Ele é um resumo de tudo isso que nós estamos falando. É difícil? Não, não é difícil. Desde que nós tenhamos, mandei aí, vou seguir com eles, desde que nós tenhamos o nosso esquema, né? O nosso esquema a seguir. A escritura pública com as frases feitas e aquele nosso esquema, abertura para objeto, 3, 4, 5, 6, tranquilo. Nós conseguimos com as frases feitas
desenrolar a escritura pública, né? Agora, esse esquema da ata notarial é essa folha A4 aí que eu mandei para vocês. Se os senhores podem imprimir essa folha. Por quê? Nós tivemos vários elementos. Já falamos sobre esses elementos, né? São 16 elementos. Eu falei até o 14. Professor, quais os artigos que tem que seguir para a gente... Na verdade, você vai seguir o 215 da Lei 6.015. Deixa eu pegar esse arquivo aqui. Será que dá para dobrar a página para marcar essas leis? Mas o problema é o seguinte, que não tem uma lei específica. Você vai se reportar ao Código de Normas, né? Você tem aqui, a partir do artigo 657, é o seguinte, ô Celso. Professor, desculpa interromper. O 717 em diante do Código de Normas fala do uso capião, né? Extrajudicial, data notarial. Exato. 717. Na verdade, é o seguinte, vocês vão começar antes disso, Lorena. Minha sugestão, vocês vão começar no 657. Sim. Por quê? O 657 são as disposições gerais, né? Então, nós temos aqui as atribuições, formalizar juridicamente a vontade das partes. 658, inciso 1. Esse é a própria ata notarial, a própria escritura pública. Vamos lá. Nós temos que passar aqui e observarmos se há disposições pertinentes a este ato específico. Porque os senhores têm que ter em mente o seguinte, ato notarial é um gênero que compreende duas espécies, a escritura pública e a ata notarial. Portanto, os senhores vão ficar tranquilos, porque as disposições da escritura pública, salvo disposição legal, elas não se aplicarão à ata notarial, correto? Então, nós temos os livros e a escrituração dos atos notariais. Aqui, 675, Lorena, ele está englobando tanto a escritura pública quanto a ata notarial. Então, os senhores terão que ter em mente estes elementos tratados no inciso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vamos lá. Depois nós temos as procurações, nós temos os testamentos, nós temos as escrituras, correto? E nós temos adoção, emancipação, alienação, inventário, divórcio e partilha. Nós já fizemos o inventário, né? Fizemos o inventário, o divórcio e a partilha. Ata notarial, certificação 711 e seguinte. Celso. Beleza. Não é só isso, é o 384, é o 215. Aquilo tudo ali vai lhe auxiliar, vai fornecer os elementos indispensáveis, imprescindíveis no seu texto. Tudo bem. Por isso que esses esquemas, eles são, assim, a princípio, mais difíceis. Mas se a gente consegue decorar essa estrutura, o que não é complicado, na hora da redação fica muito mais fácil. Por quê, Celso? Você pode, por um descuido, não mencionar um elemento que consta, por exemplo, na Lei 6.015. Será que aqui, nessas disposições do 711, vai trazer a assinatura do responsável técnico com a anotação de responsabilidade? Aqui não fala sobre isso. Você está vendo como é?
Vamos lá. Ata notarial é a certificação de fatos a requerimento de uma parte e por constatação pessoal, cujo objeto não comporte a lavratura da escritura. A ata é residual. Pode ser lavrada notarial, captura de imagens e de conteúdo de sites, internet, vistorias em objetos e lugares, bem como narração de situações fáticas, com o intuito de prevenir direitos e responsabilidades. Para a formalização da ata notarial, poderão ser realizadas as diligências no limite territorial. E, inclusive, vão seguindo aí, hein? Inclusive fora do horário de funcionamento, se necessário. Pode ter um perito. Os fatos serão objetivamente narrados, sem juízo, podendo valer de imagens, vídeos, gravações, as quais ficarão arquivadas como documentos anexos à ata. A ata pode conter imagens, vídeos ou gravações digitais em arquivos eletrônicos. Inclusive, essa disposição está no novo Código de Processo Civil. As atas são lavradas nos livros de notas, olha que interessante, nos livros de notas, com os mesmos requisitos formais da escritura, no que couber. Quais são os requisitos formais? Seção 1, seção 2, seção 2 e seção 3. Seção 2 e seção 3, no que couber. Tem o registro no protocolo. Os senhores se lembram que o item 4.0 da nossa estrutura, referência expressa ao registro livre protocolo geral, isso tem que ter obrigatoriamente na escritura, no ato notarial dos senhores. Correto? Nós tínhamos isso no item 4. Eu coloquei 4.0, mas naquele nosso esquema, eu coloquei como 4.1, né? Mas é o primeiro item do grupo 4. O primeiro item do grupo 4, referência expressa ao registro livre protocolo geral. E comunicado ao ofício do distribuidor para registro na mesma relação das escrituras em geral. Poderá ser aberto livro específico quando o movimento comportar. O oficial poderá arquivar à parte documentos pertinentes ao fato em exame que não puderem integrar a ata, a eles fazendo referência no texto. Ok. Arquivos digitais deverão ser assinados eletronicamente. As atas notariais relativas ao conteúdo de sites da internet serão também arquivados eletronicamente. A ata notarial destinada a instruir pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião. Então, aqui, Celso, deixa eu pegar minha lei 6.015 aqui. Vamos seguindo aqui. Senhores, por gentileza, vão lá no 215 e seguintes. Perdão, 216A. Sem prejuízo da JU, admitido o pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião, que será processado diretamente na comarca do imóvel, ata notarial, planta e memorial descritivo, certidões negativas, justo do título. Vocês têm que, embora, atenção, isso aqui é no RI, mas esses artigos, eles assim nos dão subsídio para a nossa lavratura no notas, correto? Ela atesta, segundo as evidências, o tempo da posse do requerente e eventual cadeia processória, conforme o caso e suas circunstâncias, 384, que é o artigo da ata notarial, dentro do capítulo das provas, do novo CPC. O tabelião, sempre que necessário, vai realizar diligência ao imóvel, que se situa em sua circunscrição territorial, do que fará menção na ata, indicando a existência de benfeitorias e acessões, e de cercas ou muros divisórios, bem como identificando vizinhos e confrontantes. Isso tudo eu estou repassando com os senhores. Nós temos várias informações. Como nós vamos organizar essas informações? Com aquele esquema nosso. Agora, não quero, não posso, não vou decorar aquele esquema, não detestei aquele esquema. Espero que não seja esse o caso. Tudo bem. Vocês vão seguindo por aqui. Você lembra, Lorena, quando eu falei com você do divórcio? Vai seguindo por aqui. O esquema fica super elegante. Mas agora,
Nada de elegância. Vamos seguindo os artigos, correto? Então você vai colocar uma coisa agora, depois você coloca outra coisa. Vai ficar meio sem nexo, mas não vai ficar errado. Vai ficar errado. 718. Além do tempo da posse e eventual cadeia processual, a ata notarial para fins de uso campeão extrajudicial deverá sempre que possível conter, dentre outros elementos, que o tabelião entenda pertinente. Referência à modalidade do campeão pretendida com indicação da base legal. Isso é imprescindível. E como os senhores já fizeram a nossa aula de direitos reais, e ficou muito claro, porque aqueles esquemas, né, Lorena? Aquele ali não tem como esquecer. Você consegue identificar todas as modalidades, inclusive o que não é uso campeão. Quer ver? Eu vou abrir aqui o meu Código Civil, que é o parágrafo 4º do artigo 1228, que é aquela hipótese de desapropriação por posse e trabalho. Se lembram disso? O proprietário também pode ser privado da coisa se o imóvel reivindicado consistir em insistência área na posse interrupta e de boa-fé por mais de 5 anos, de considerável número de pessoas, e estas nela houverem realizado em conjunto ou separadamente obras e serviços considerados pelo juiz de interesse social e econômico relevante. Isso aqui é uma desapropriação sui generis, é uma desapropriação promovida pelo juiz, né? E quando bem sabemos, as desapropriações, elas são promovidas por atos desapropriatórios, claro, da administração, né? Do poder executivo. Isso, por exemplo, não é uso campeão. Isso não é uso campeão. Todas aquelas outras, né? A extraordinária, com a redução do tempo, a ordinária, com a redução do tempo, a rural pro labore, a urbana pro mísero, pro moradia, a abandono do lar. Ok, já sabemos identificar bem, né? Todas as modalidades. Vou colocar aqui todas as modalidades. Identificação do imóvel uso campeão com as informações previstas em lei. Os senhores sabem, nós temos descrição tanto na matrícula do imóvel, mas os senhores se lembram que ele não disse que nós aplicaríamos a ata notarial, as disposições da escritura pública? Na escritura pública, nós temos disposições específicas para a descrição dos imóveis. Então, os senhores terão que vir aqui na seção 3. Por exemplo, se for imóvel rural, artigo 688. Na lavratura de escritura de imóvel rural, além do 675, 684, número, denominação, área, características, confrontações, a localidade, o município, o número. Se vocês estão voltando lá, tem que saber folhear isso aqui. Pessoal, prova escrita, segunda etapa, ela é saber. O que eles querem é que vocês mostrem, demonstrem que você saiba, que você sabe manejar os artigos. Porque essa prova não é simplesmente pegar o texto e sair copiando. Você tem que fazer as referências. Então, você vai ter que se lembrar, olha, se eu vou aplicar a ata notarial, as disposições específicas da escritura pública, então, quando eles pedirem na ata notarial descrição do imóvel, os senhores sabedores, que já são, os senhores vão se reportar aos artigos pertinentes que tratam da descrição do imóvel rural e da descrição do imóvel urbano. O imóvel rural é o 688. Número da indicação cadastral no INCRA, na Receita Federal, o NIRF, né? O NIRF e o CCIR, para fins de TR, a indicação de quilômetro de sinalização quando fronteiriços à estrada sinalizada, transcrição. Perdão, pessoal. Transcrição do CCIR no INCRA
inteiro teor da autorização pelo INCRA para fins de desmembramento, isso não vai ser necessário. Então, aqui nós já sabemos. Vamos lá, os bens móveis. 684. Seção 1, subseção 1. Imóveis rurais, subseção 2. Urbano. Indicação do número do lote, do lado, se par ou ímpar, do arruamento, sua área, o número da quadra, a localização, município, características e confrontações, distância métrica da esquina mais próxima, o respectivo número predial e a inscrição no cadastro municipal. Ok. Já identificaram imóveis do capiento, mais a menção, mais a descrição, a qualificação objetiva pertinente na matrícula. Né? Os senhores se lembram disso. Referência aos imóveis, ao imóvel ou aos imóveis atingidos, no todo ou em parte, com indicação dos registros anteriores, se houver, ou comprovação de sua inexistência pelos meios possíveis. Descrição de eventual título que originou a posse. Foi um contrato particular de uma compra e venda realizada há 30 anos, daquela pessoa cuja fazenda vizinha ao município foi repartido em lotes e vendido de uma forma muito espontânea, não seguindo nenhum regramento legal? Se sim, se bem que essa uso capião extrajudicial, pessoal, ela veio, de fato, para atender essas situações aqui, Lorena. Não é bem para aquela situação assim, a pessoa invadiu o terreno e mora lá há 20 anos. Isso não. Embora a lei também veio para aquela situação de você, Lorena, comprou o imóvel há 30 anos e você não tem como... você tem um contrato de gaveta que nem mais existe. Não tem registro, não tem nada, mas você comprou daquela pessoa que era proprietária, vendeu de boa fé, está tudo nos conformes. É para atender basicamente a essa situação. Né? Ó, início da posse, características e circunstâncias. Pessoal, vou ter que tomar uma água, peraí. Os senhores vão manter o sangue frio, os senhores vão conseguir passar por esses artigos, tá vendo, Lorena? Lá na hora, você obrigatoriamente vai ter que passar por todos estes. Mas assim, saiba que você tem um tempo para fazer a sua prova, 2 horas, para fazer a sua ata. Eu quero passar aqui porque eu quero mostrar para vocês que tem elementos que não constam aqui, mas que você, por força de lei, você tem que incluir. Eu vou provar assim. Qual que é o tempo total da prova mesmo, da segunda prova? 4 horas. 4 horas. Então, mas pelo menos 1h30 para fazer a peça, então. 2 horas. 2 horas. 2 horas para fazer a peça e meia hora para fazer cada uma das discursivas e meia hora para fazer a dissertativa. É óbvio que meia hora para fazer uma dissertativa, né? A dissertativa não vai sair lá aquela maravilha, né? Mas você vai conseguir fazer um parágrafo padrão inicial, um parágrafo padrão desenvolvimento e um parágrafo padrão conclusão, ou então 2 parágrafos, né? Você apresenta o tópico e nesse tópico você apresenta 2 informações que serão desenvolvidas. Essa é a estrutura da minha dissertação. Eu sempre sigo por aí. 2 informações. Então, no primeiro parágrafo eu desenvolvo a primeira informação. No terceiro parágrafo, no segundo eu desenvolvo a primeira informação. No terceiro eu desenvolvo a outra informação, a segunda informação. E o 4º parágrafo eu faço um resumo e encerro concluindo a dissertação. Eu acho que assim fica... Perfeito. Fica bom, né? Características e circunstâncias com que a posse foi adquirida, existência ou não de fatos interruptivos, suspensivos ou impeditivos do curso do prazo, inexistência de impugnação de sua posse, existência ou não de compossuidores, existência de edificações, etc. Valor de mercado, demais requisitos da uso capião a depender da modalidade, não se admite a lavratura de ata notarial de uso capião baseada exclusivamente em declaração do requerente, conforme as peculiaridades do caso, a ata notarial destinada a instruir pedido de reconhecimento extrajudicial de uso capião
uso capião, poderá ser complementado por escritura declaratória ou por outra ata, lavrada pelo mesmo tabelião ou por tabeliões diversos. Agora, vamos lá no 216A. Esse meu aqui já está caindo mesmo, aos pedaços. Aqui falou em memorial descritivo, eu tenho que constar. Falou em memorial descritivo? Ata notarial lavrado pelo tabelião, atestando o tempo de posse. Essa expressão, atestando o tempo de posse do requerente e antecessores, conforme o caso e as circunstâncias, tem sim no Código de Normas. Planta e memorial descritivo assinado por profissional legalmente habilitado, com prova de anotação. Pessoal, eu tenho que instruir, na minha opinião. Pode haver uma voz contrária, mas eu acho que na ata notarial eu tenho que sim trazer a planta e o memorial descritivo. Tanto é que no modelo do Colégio Notarial Brasileiro, ele informa, ele traz. Vocês observaram que o Código de Normas do Paraná ele não trouxe essa informação? Como você vai apresentar uma ata notarial ao RI, sendo que é só no RI que você vai trazer a planta e o memorial descritivo? Eu acho que isso não faz o menor sentido. Você tem que obrigatoriamente lavrar a sua ata notarial com a planta e o memorial descritivo, assinado pelo profissional legalmente habilitado, com prova de anotação de responsabilidade técnica no respectivo Conselho de Fiscalização, e titulares de direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel uso capiendo ou na matrícula do imóvel confinante. Isso falou aqui no Código de Normas? Não falou. Não falou. Por isso que aquele modelo é importante, porque os senhores vão seguindo pelo Código de Normas, mas o Código de Normas é óbvio, né, que ele é minudente, mas ele não vai tratar aquilo que já é tratado na lei. Então, os senhores têm que ter isso em mente. Ele é minudente, sim, mas o que já está na lei, está na lei. Então, vocês têm que saber que o que está na lei tem que ser tratado também. Então, é Código de Normas e Lei 216A, Código de Normas e artigo 384 do CPC. Certidões negativas dos distribuidores da comarca da situação do imóvel e do domicílio do requerente. Olha, é óbvio que isso aqui é um comando para a segunda parte do procedimento, mas, claro, os senhores vão lavrar, eu não lavraria uma escritura, uma ata notarial sem exigir essas certidões do requerente. Aquela pessoa está de boa fé, aquele imóvel ele é discutido judicialmente, ele é objeto de uma querela, de uma discussão judicial. Justo título, quaisquer outros documentos que demonstrem a origem, a continuidade, a natureza e o tempo da posse, tais como o pagamento dos impostos, das taxas que incidirem sobre o imóvel. Ok, isso tem aqui. Depois disso, nós temos regras específicas a serem obedecidas, né, pelo oficial do RI. Então, voltando aqui para a nossa estrutura, eu vou abrir e vou mostrar para vocês como é que esse esquema... Porque foi o seguinte, pessoal, eu fiz esse esquema lá em Manaus, vocês vão entender por quê. Essa ata tem um provimento do CNJ, que agora eu não estou com ele aqui. Teve esse provimento do CNJ, e esse provimento foi publicado depois do vadimento da Martel Debs. E lá, quando a gente foi fazer a segunda etapa do Amazonas, a gente não tinha como levar essa regra específica. Eu devia ter anotado aqui qual era esse provimento, que agora não me recordo. Então, eu estudei esse esquema e fui com esse esquema decorado para a prova. Porque se caísse a ata notarial, eu não teria como consultar, porque a publicação tinha sido depois da edição do Vadimeco, e eu não podia levar uma folha solta, me parece, pelo edital de lá, não teria essa possibilidade. Então, eu simplesmente coloquei assim, finalidade, vamos seguindo aí, por favor.
finalidade, tabelionato, dia, finalidade, tabelionato, dia. Finalidade, tabelionato, diligência e data. Então, é finalidade, tabelionato, diligência e data. Depois eu coloquei partes. Partes. Solicitante, advogado, engenheiro, confrontante. Você está vendo que eu coloquei? Parsaec. Então, finalidade, tabelionato, diligência, data, fita, dida. Depois eu coloquei partes. O solicitante, o advogado, que eu vou colocar só mesmo para desencargo de consciência. Solicitante, advogado, engenheiro, confrontante. Olha, vocês estão vendo como ficou mais fácil? O fitadida, o parsaec, solicitante, advogado, engenheiro, qualificação completa do engenheiro, responsável. E os confrontantes. Nós temos o confrontante 1 e um confrontante 2. Solicitação. Os solicitantes requerem, né? Aí tem aqui. O que o solicitante requer, né? Ele vai requerer a descrição do imóvel. Deixa eu entender esse esquema aqui, faz muito tempo que... O que significa isso aqui? Registro imobiliário, cadastro da prefeitura e o valor. Eu vou fazendo aqui de novo com vocês. Finalidade, tabelionato, diligência, data, partes. Primeiro, finalidade daquela ata, tabelionato, diligência, onde foi feita a diligência, fita dida, data, partes. Quem são as partes? Partes, nós temos o solicitante, o advogado, o engenheiro e os confrontantes. E os confrontantes. Então, aqui nós já vencemos, como eu estou fazendo resumido, não vou colocar os números, né? Solicitação dos requerentes. Solicitação, eu não entendi o que eu coloquei esse Fundesc aqui. Solicitação, fundamentação legal e descrição do imóvel. É isso mesmo. Solicitação, é isso mesmo. Solicitação, fundamentação legal, todas essas, e descrição do imóvel. Aqui eu já resolvi bastante problema. O que eles estão solicitando? E aqui tem vários elementos que eles solicitam. Atestar o tempo de posse, atesta a existência. Pessoal, isso é muito subjetivo. O que eu quero falar, isso é muito específico para a situação, correto? Mas você tem aqui os elementos. 6 elementos. Atesta o tempo de posse, atesta a existência do contrato, verifica a existência do imóvel, atesta tempo, posse, atesta a existência do contrato, atesta a existência do contrato, atesta a existência do contrato,
verifica a existência do imóvel, ouve os confrontantes, verifica a existência do imóvel, ouve confrontantes, ouve os confrontantes, recebe as declarações, plantas, memoriais, documentos do responsável, né? Recebe documentos do responsável. A fundamentação legal, descrição. Fundamentação legal e a descrição do imóvel, né? Descrição pormenorizada do imóvel. Registro, cadastro, valor, tem todas essas informações, né? Nós temos descrição do imóvel. Lorena, eu acho que, Celso, matrícula do imóvel, né? Cadastro no município. O valor. Vocês vão observar que é mais fácil do que parece. O Robson está onde? Ele está mandando uma mensagem aqui para mim. Eu vou tirar uma foto aqui para vocês. Fita Dida, Parsaec, Solis Fundes. Eu vou lembrar disso, ó. Fita Dida, Parsaec, Solis Fundes. Solicitação, fundamentação legal, descrição do imóvel. Ó, eu já fiz até o item 8. 8. Eu já fiz até o item 8. Agora, os senhores já fizeram os 50% da ata notarial de vocês. Não teve trauma nenhuma. Nenhum trauma, tranquilo. Tudo bem, Celso? O que foi, Lorena? Tudo bem. Ótimo. Vamos lá. Vamos continuando. Agora, nós vamos terminar a segunda parte da nossa ata. Ó, escreve numa folha. O início dela, como que seria o início, assim? Lavratura de ata notarial, possibilidade de prestar a posse, seria isso? O senhor se lembra que você vai aplicar a ata notarial, o que coubesse, os elementos da escritura pública? Sim. Saibam todos. Eu começaria assim: Brasão, República, vocês se lembram? Estado do Paraná, comarca, município e comarca de Irati, etc., tabelionato, CNS, CNPJ, endereço, etc., folhas, livros, que nós temos, né? Nós temos. Saibam todos quanto virem essa pública ata notarial que... E aí os senhores começam. No dia tal estiveram presentes, que em data, local, perante mim, tabelião, estiveram presentes as partes com a finalidade da lavratura do presente ato, que passo agora com os seguintes elementos, 2 pontos. Finalidade: o presente ato notarial, busca atestar ou então
Demonstra, não, demonstra já fica bem subjetivo. O presente ato, qual a finalidade? A finalidade do presente ato, finalidade, 2 pontos. A finalidade do presente ato é atestar a posse para fins de uso capião extrajudicial a ser promovido perante o RI mediante requerimento. Correto? Ponto 2. Os dados do tabelionato de diligência, dados do tabelionato e o presente ato foi lavrado por mim, tabelião, em data tal, do que dou fé. Vocês vão observar que vocês vão ter que fazer algumas adaptações, mas você começa como uma escritura pública. Foi promovida diligência no endereço tal, em data tal. Na data, a data da presente ata é tal. Partes presentes ao ato. E aí você vai seguindo aí. Com esses elementos, você coloca organizado e você escreve a informação do item logo adiante. Fez sentido? Não, ficou mais fácil. Ficou mais fácil. Mas você entendeu? Porque tem informações que você começa, você já constou. Se você já constou aquela informação, você pula. Por exemplo, tabelionato, finalidade. Você se lembra daquele parágrafo de abertura que nós tínhamos geralmente onde ocorreu, a data, o local e a finalidade? Sempre temos na escritura pública. Compareceram perante mim as partes justas e contratadas, escritura pública de compra e venda. Aquilo é a finalidade. O ato notarial. Você coloca naquela frase e você exclui essa informação aqui do seu rol de itens. Vamos lá. Vamos adiante. Vamos lá, eu vou abrir aqui. Vocês estão seguindo aí, né? Agora, ele está falando o seguinte. Constatação. Eu marquei para vocês. Constatação. E aqui, ele teve a constatação primeira, a constatação com declaração dos solicitantes, declaração dos confrontantes, e a declaração do responsável técnico. Ok? Depois a constatação segunda, do tabelião. Então, eu coloquei assim. Estão seguindo aí? E relação dos documentos arquivados. Então, nós temos constatação primeira, constatação do tabelião, relação dos documentos apresentados. Relação dos documentos apresentados. Qual que é a constatação primeiro? Declaração dos solicitantes. Não foi isso? Vamos colocar aqui. Declaração solicitantes. Declaração dos confinantes. Declaração do responsável técnico.
Constatação primeira. Vou trazer a declaração daquelas partes. Declaração do solicitante. O que o solicitante vai declarar? Que reside no imóvel, como receberam a posse, reside imóvel, o título da posse. Vou colocando aqui os elementos. Que não são proprietários de outro imóvel. Não são proprietários de outros imóveis. Valor do imóvel. Isso aqui, pessoal, vai depender da casuística, claro. Você vai trazer, por exemplo, o contrato, caso exista, contas diversas. Nós falamos sobre isso. Contas de consumo, né? Contas diversas. Depois você vai trazer as declarações do confrontante. Que eles residem, que conhece, que os solicitantes, eles residem, conhecem, data, limites dos muros, correto? São essas informações. O que o vizinho vai falar? E, por fim, nós vamos ter a declaração do responsável técnico, né? Ele vai dizer que ele elaborou o memorial descritivo mais planta, correto? Com as características. Isso tudo, ele vai informar as medidas perimetrais. Vai informar as medidas perimetrais, a área, etc., né? A área, confrontantes. E a relação dos documentos apresentados. Não, perdão. Antes disso, vocês vão constatar alguma coisa. Constatação segunda. Constatação segunda. Nessa aí é obrigatório a diligência no local? Sim. Eu acho que é nesse sentido. Pelo menos a minha leitura, eu não vejo isso como sendo uma mera possibilidade. Deverá, sempre que necessário, parágrafo único, 717. O tabelião deverá, sempre que necessário, realizar diligência ao imóvel que se situe em sua circunscrição territorial, do que fará menção na data, indicando a existência de benfeitorias, sempre que necessário. Eu não vislumbro uma ata notarial, porque ele tem que descrever o imóvel sem a pessoa estar lá. Sem o tabelião estar, não sei. Eu também. Eu acho que ele tem que constatar. Então, ele tem que estar no local para constatar o imóvel. Eu acho, assim, que por mais que não seja obrigatório o advogado tem que ir para ver o que o tabelião vai constatar.
É verdade. É ótimo. Eu acho que são situações, mesmo não sendo obrigatórias, mas elas são muito recomendáveis, né? É exatamente, Celso. Mas como eu falei com você, vocês vão ter toda a autonomia para os senhores tomarem a decisão que lhes aprouver, que soar, que for uma decisão mais adequada para aquele caso. Então, os senhores têm a autonomia, mas vocês também têm o ônus, né, advinda dessa autonomia pelas más decisões. Constatação segunda. Aí vai ser a constatação do tabelião, né? Vai ser o que o tabelião observou. Vai ser o que ele disse. A data da diligência, ele vai dizer, em dia tal, acatando ao requerimento do solicitante, me dirigi ao endereço tal, onde pude constatar a existência de uma determinada casa, de uma determinada residência, com as fotos anexas, né? Pude constatar que ele é uma moradia com os seguintes limites de confrontações, etc. Data. Descrever o imóvel. Diligência, né? Diligência. E, por fim, vocês vão mostrar os certidões e documentos arquivados. Certidões e documentos arquivados. Certidões e documentos arquivados. Certidões e documentos arquivados. Fita DIDA, Parsaec. Depois, solicitação, fundamentação legal, descrição do imóvel. Constatação primeira, do solicitante, do consignante, do responsável. Constatação segunda, do tabelião. Certidões, documentos arquivados. Agora eu vou tirar mais uma foto e vou mandar para os senhores. Estão entendendo aquele esquema? Isso aqui vai ser... Agora, vamos lá, vou mostrar, continuando aqui no nosso esquema, né? Nós temos declaração ainda. Declaração do responsável, do advogado, dos confrontantes. Declaração, certidão. Advogado, eu vou apagar aqui. Eu vou tirar esse solicitante e vou substituir pelo advogado. Declaração. Agora é o item declaração. Não. Aqui tem a declaração dos solicitantes também. Vou ter que fazer outro. Peraí, pessoal, fiz outro quadro, mas errado. Nós vamos ter a declaração.
declaração. Nesse modelo, o primeiro a declarar é do responsável técnico. Ele vai dizer o seguinte: concorda com as declarações e referências ao memorial descritivo e à planta do imóvel escapiento, feitas na ata notarial. Depois nós temos a declaração do advogado. O advogado vai no mesmo sentido. Sobre responsabilidade profissional, civil e criminal, ele concorda com os procedimentos realizados, concorda, estão de acordo com a lei e os fatos narrados. Declaração dos confrontantes. Idem. Confrontantes. Declaração do advogado, declaração dos confrontantes. Declaração dos confrontantes. Concordam que os fatos narrados estão de acordo com o que conhecem e com os demais termos. Declaração dos solicitantes. Solicitantes também. Tá vendo? Que, na verdade, eu só tenho lá a declaração. Eu tenho antes a constatação, né? A declaração as primeiras declarações e as segundas declarações, né? E, por fim, das partes. Das partes, não. Já coloquei das partes. Então, nós temos o responsável técnico, do advogado, dos confrontantes, dos solicitantes. Os solicitantes concordam que os fatos narrados eles estão de acordo com o que conhecem, com os demais termos da ata notarial, declaram desconhecer a existência de ação processória ou reivindicatória. E aí temos uma outra... Primeiro temos essa declaração, depois tem uma outra declaração de leitura. Declaração... Nós já estamos aqui no encerramento da nossa escritura pública, do nosso ato, da nossa ata notarial. Declaro que ela foi lida em voz alta, os termos foram explicados pelo tabelião, lida, explicada, todos os termos. Ela foi lida, explicada pelo tabelião. Tudo foi compreendido. Achada conforme todos os seus termos. Simples assim. Aqui são simplesmente vocês já estão fechando a declaração, né? A declaração de leitura. Aí, no caso, quais obrigatoriamente teriam que assinar a ata notarial dessas pessoas aí? A ata notarial, as partes assinam e o tabelião. As partes e o tabelião, todos assinam. Por exemplo, os confrontantes têm que assinar? Todo mundo assina. O confrontante assina a ata notarial e também vão assinar a planta e o memorial descritivo. Correto? Todo mundo assina. Declaração das partes. Agora, vocês vão simplesmente encerrar. Esse aqui, nós fizemos até o 14. Esse aqui é o 15. É o 15. Declaração de todas as partes. Todos declaram que ela foi lida. E nós temos o 16, que são as declarações do tabelião. Declaração do tabelião. O que o tabelião ele vai declarar? Primeiro, configuração da posse. Não é para isso que é a configuração da posse. Segundo, outro item. A autenticação, pessoal, das identidades
dos fatos e das identidades das pessoas. Reconhece a identidade e estado civil dos presentes à vista dos documentos de identidade do registro civil apresentado, bem como da capacidade para usá-los. Você se lembra daquele item, autenticação aqui? É o que nós chamamos de capacidade, que é o item 1.4. Modelo escritura pública. Essa autenticação é dizer: reconheço a identidade das partes pelos documentos originais que me foram apresentados e a capacidade para a prática do ato. Então, reconheço a identidade, que é reconheço a identidade, mais capacidade. Três, normas legais. Normas legais. Vamos lá citar as normas legais, nós já sabemos todas. Vamos começar com o inciso 3 do artigo 6º e 7º da 8935. Lei 8935, se lembra daquele artigo? Artigo 6º, 7º, inciso 3. Nós temos temos o Código de Processo Civil 384, novo CPC 384. Temos também o 216A da Lei 6.015, Lei 6.015, 216A. Lei Processo Civil, Lei 6.015, Lei 8935. E artigos. Vamos lá. Vamos colocá-los especificamente. Artigos 711 a 719, Código de Normas. Paraná. Tem que colocar assim a modalidade da uso capião que ele está. Sim. Por exemplo, se eu acho que não, Celso. Eu não colocaria. Eu acho que teria que ser mais objetivo. Eu colocaria todos os elementos, entendeu? Colocaria todos os elementos. Eu iria lá. Aí fica com uma consequência dos elementos ali, né? Eu deixaria essa conclusão implícita. Sabe por quê? Porque a ata notarial tem que ser algo bem objetivo. Não cabe a mim fazer esse juízo. Concorda? É isso que eu fiquei em dúvida mesmo, mas eu acho que não mesmo, né? Eu acho que a melhor estratégia... Celso, você observou que esse nosso estudo aqui não tem uma resposta correta. A gente tem que ver o que é mais adequado com o espírito do nosso texto, correto? Não, então é por aí. Você vai atestar o tempo da posse. Daí, no caso, vamos dizer, com esse tempo da posse, no RI, eles vão constatar se enquadra naquela modalidade do capião. Exatamente. Informou as partes que a declaração de domínio decorre de procedimento próprio perante o RI. Você, tabelião, você você informou as partes, você, tabelião, informou as partes que a declaração de domínio
Procedimento RI, certo? Você não faz nada. Se você lavrou a ata, mas eles não promoveram nenhum outro ato, e por final, vocês vão fazer a fé notarial. 5, eu vou colocar aqui, fé notarial. A fé notarial é um encerramento. Você vai fazer o Elisafel, mas especificamente você passa por todo o Elisafel e você passa pelo você passa pelo Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar Elisafel mesmo. É o Elisafel. E você encerra aqui com Elisafel, correto? Elisafel. Eu vou tirar uma foto. E você encerra. Você vai trazer o seguinte, que eu, tabelião, dou fé dos fatos constatados e dos documentos apresentados. Você não vai falar, e após cumpridas as formalidades legais e fiscais, né? Isso não faz sentido você falar aqui nesse momento, né? Na ata notarial. Mas você já parte, escrevi, conferi, selei, subscrevi, assino em público e raso, encerrando o presente ato. Né? Assino em público e raso, encerrando o presente ato. Depois você vai colocar a assinatura, as partes assinam, né? Partes assinam e também que o tabelião assina, naqueles moldes, né? O Elisafel. O encerramento, a leitura, é isso que eu estou fazendo aqui, de certa forma, o Elisafel. Encerramento, leitura, os emolumentos, os selos, as assinaturas, quem assinam? As partes. Partes assinam. Todas essas pessoas são partes, correto? Vou colocar aqui para não ter dúvida. Partes assinam. Partes assinam. Partes assinam. Eu vou mandar aqui para vocês esse livro que eu estou adotando, né?
Receberam aí? Recebeu, Lorena? Eu vou te dar mais uma foto aqui. Caso, senhores, né? Não, já recebi sim, professor. Já recebeu? Entendeu como é? Eu vou tirar uma foto aqui melhor. Sim. Deixar uma foto para os senhores terem esse modelo aqui. Ótimo. Deixa eu botar aqui. Não sei se eu vou conseguir tirar essa foto aqui. Isso vai ajudar bastante, professor, para a gente ter assim, para eu pegar mais o jeito do vocabulário. Meu vocabulário é mais simplista, assim, na petição de advogado, sabe? Eu estou acostumada com uma outra forma de vocabulário. Vou mandar aqui. Você está achando esse vocabulário o quê? Não, é que é mais corrido, né? A gente fala de uma forma mais corrida. Não é que o vocabulário, eu quero dizer assim, é mais informal. Informal, né? A gente escreve de uma forma corrida. E aqui você tem uma certa, assim, como se diz, uma forma mais austera, assim, como que é, né? Não é isso? Isso, Lorena. Eu acho. E não, eu não tenho dificuldade para escrever meu texto, eu escrevo, mas é uma forma mais assim, corriqueira, né? Corriqueira, vamos dizer assim, né? Não seria isso? Porque, teoricamente, Lorena, vou te falar uma coisa, a nossa escritura pública, essa nossa ata notarial, ela tinha que ser a mais informal possível. É? É. Uhum. Então, se você está me falando isso aí, mas assim, é bom para nós tenhamos isso em mente também, né? Mas ela teria que ser a mais informal possível. Eu vou mandar aqui para vocês também. Não, e inclusive eu também acho que aqueles termos de antigamente a gente tem que tirar tudo, né? Porque ninguém entende, né? Os compradores aqui, a maioria não entende. Coitado, que eles assinam, nem os vendedores. Por isso que temos aí os tabeliões. É isso mesmo. Então, com essa nossa aula, nós damos por encerrado o nosso curso de escrituras públicas. Nós não vimos todas, ainda há muitas, não muitas. No Notas, nós vimos praticamente todas. Praticamente todas. Nós não vimos, por exemplo, um ato do RCPN, porque aí também o curso tem que ser pelo menos 6 meses, né? Nós fizemos esse curso muito rápido até. Sim. Né? Mas foi bom, a gente viu bastante coisa, né? Né, Celso? Vimos, né? Foram 15 encontros, né? Foi muito bom, professor. Obrigada pelo seu empenho com a gente. Puxa, a gente lhe quer muito bem, sabe? Por essa doação, sabe? Então, está no nosso coração. Obrigado, Lorena. É muito difícil você fazer um curso assim, realmente personalizado, vamos dizer assim. Isso mesmo. Cursos Então, assim, que você é um número lá, ninguém sabe quem que é você. E aqui a gente faz o curso com o professor mesmo. Obrigado, Celso. Ele dá o melhor dele para a gente, né? Eu acho que tem que ser assim, como é para o Paraná, a gente tem que estar o código de normas, não dá para pegar um curso genérico, né, de escritura pública. Mas eu acho que foi muito bom. Eu vou encerrar nossa aula, vou fazer nosso intervalo de 5 minutos e eu volto com aquela resolução de questões. Então, se os senhores bom. Fiquem à vontade, caso queiram participar.
Acho que vai participar, né, Lorena? Tem um material para impressão? Já mandei. Tá bom. Eu vou ver, então eu vou imprimir. Eu vou mandar de novo. Tá, obrigada então, professor. Então tá. Até mais, tá? Tá, tchau. Então, até daqui a pouco. O senhor vai tirar vai mandar outro código ou não? Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar, sabe por quê? Por causa da gravação. Okay. Eu vou encerrar essa gravação e vou mandar outro código, porque aí eu tenho duas gravações distintas, porque eu não sei picar o vídeo inteiro, porque eu quero que essa aula seja a 15ª aula e a última aula vai ser a 30ª aula, correto? Tá bom, tá ok. Tá certinho. Eu vou mandar outro link para vocês. Sim, obrigada.